É isso aí, irmão, graças a Deus, super programação aí entrando no ar, mais uma programação aí abençoada, Jeito pra Crente, da nossa irmã diaconisa Eli Rejane, cheia do azeite. Ela abriu uma fábrica de azeite, tá? Tá cheia do óleo, vou até pegar uns galão lá em casa também, que né, estamos na crise aí, né, acabou o auxílio, então vamos vender azeite. Azeite é com ela, missionária Eli Rejane. Paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, pastor Robson Esteves. A paz do Senhor, missionária Thaís. A paz do Senhor, Ana Lúcia. A paz do Senhor, Val Oliveira. A paz do Senhor, Michele. A paz do Senhor, Raquel. Você que me trouxe aqui, menina do Senhor, Deus é contigo. A paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer imenso estar mais um sábado na casa do Senhor, que essa rádio aqui é uma rádio abençoada, é a casa do Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor que venha nos conduzir hoje nesse sábado, que o Senhor venha manifestar a glória dele. Estarei orando agora e pedindo a Deus para que não venha ser eu, mas que o Senhor venha me usar conforme a vontade e o querer dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque dormimos e acordamos em paz e segurança. Viemos aqui te louvar, te exaltar e te bendizer. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade. Deus, Tu tem confirmado, Senhor, confirmado as promessas, confirmado que nós não estamos sós, Senhor. Que o Senhor ia para o Pai, mas iria nos deixar o Consolador. Jesus Cristo, nós te amamos. Toma o primeiro lugar. Usa-me, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, repreender todos os demônios, repreender todas as setas, dardos inflamados do inferno. Que o Senhor venha, meu Pai, ter a total liberdade de agir, de me usar e de tomar, meu Pai, o teu lugar de honra aqui nessa rádio. Senhor, vem até os lares. Senhor, vem até as vidas. Senhor, resgata, que haja salvação de vidas. Que haja mentes, meu Pai, transformado pelo teu poder, Espírito Santo de Deus. Seja livre para operar maravilha, milagres e prodígios. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui estamos para mais um estudo da palavra. Né? O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e peço a Deus que nessa tarde você possa parar com o que você está fazendo e possa estar focado com o coração e a mente aberta para que Deus venha falar melhor tudo que nós vamos estar lendo. O Senhor colocou no meu coração a palavra aqui em 1 Samuel, no versículo 3. Hoje eu vou estar falando sobre o profeta Eli, sobre seus filhos e sobre o ministério sacerdotal dessa família. O Senhor colocou no meu coração algo que eu estremeci, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, nessa tarde, a palavra de Deus vai te dar vida. Para que você, se estiver morto espiritualmente, você possa reviver dos mortos. Porque o Senhor, Ele te chamou para fazer a diferença. Não para ficar em cima do muro. Não para ficar dentro da igreja, causando escândalo, fazendo tudo errado. Você aprendeu o certo, mas você tem prazer em praticar o errado, mas tem consequência. Então, vamos estar agora entrando no estudo. 1 Samuel, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéia, os 2 filhos de Eli. Então, os 2 filhos de Eli, eles foram criados na igreja,
estavam dentro do templo, sabiam exatamente o que era ser um sacerdote. E eles subiam para adorar o Senhor junto com o pai. Ofni e Finéia. Essas duas figuras bíblicas que não teve um fim muito bom. Então, nós vamos estar aqui falando, né? Passeando um pouco na palavra de Deus, na Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo. Aqui eu vou falar, antes de falar sobre essas duas pessoas, esses dois sacerdotes, filho de um homem que foi juiz, que ensinou e que criou Samuel. Eu vou estar falando aqui também sobre uma mãe. Sobre uma mãe que não criou, mas uma mãe que deu o seu filho para ser criado por esse sacerdote. Uma mãe que clamava, chorava, implorava para ser mãe, porque ela era estéril. Uma mãe que pedia ao seu Senhor, a seu Deus, com toda a fé que ela tinha, que se ela tivesse um filho, esse filho não seria dela, esse filho seria criado por esse profeta, por esse sacerdote, por esse Gamaliel, esse homem que era instruído em todo o conhecimento espiritual, que durante 40 anos ele fez a obra de Deus. Ele julgou e ele conduziu o povo. Mas, infelizmente, ele fez a obra de Deus e esqueceu de fazer a obra dentro da sua casa. Infelizmente, ele era um homem conhecido fora da sua casa. E dentro da sua casa, ele não impôs limite, ele não teve voz ativa e, infelizmente, seus filhos foram assassinados. Então, vamos estar aqui falando um pouco sobre o Cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exultado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a quem não tinha muitos filhos enfraqueceu. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o Senhor que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir a sepultura. Quer dizer, a que não tinha nenhum filho, Deus deu 7. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Aqui eu vou estar trazendo um estudo, porque o nosso Deus, ele é um Deus que a balança dele não omite nem defrauda, é sim, sim, não, não. Então foi pesado, né? Foi pesado aquela situação ali que foi exposta. O Senhor já tinha preparado tudo, porque quando ele morresse, quem iria ficar no lugar dele, quem iria ser o sucessor dele, seria seus filhos. Ele teve 2 filhos. Mas, na realidade, nenhum desses 2 filhos tomaram o lugar dele. Então, Deus já havia preparado Ana, que era uma estéril, que Deus só faz coisas impossíveis, coisas que para o homem é impossível. Deus pegou aquela mulher estéril e deu um filho, chamado Samuel. E esse filho, que foi separado para estar ali com Eli, ele foi separado não só para aprender com Eli, mas ele foi separado para aprender tudo sobre Deus. E ele cresceu na graça, no conhecimento, e ele amava cada dia mais Deus. Ele amava cada dia mais os propósitos de Deus na vida dele.
Porque uma coisa é você ser criado dentro da igreja, ser filho de crente, desviado, fazendo tudo errado, dando mau exemplo, sendo uma testemunha que não está agradando, que não está condizendo com a sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com aquilo que você aprendeu. E outra coisa é essa maravilhosa dádiva que Deus deu a Ana, que era estéril, de ter um filho, que se tornou sucessor do sacerdote Eli. Então, vamos para o estudo. Eu escrevi algumas coisas e vou passar para você. Um grande homem. Eli foi um grande homem. A sabedoria está em aprender com os erros dos outros e não cometê-los. Eu falei isso hoje com uma pessoa. Eu cometi muitos erros, mas não aprenda com os meus erros. Peça a Deus sabedoria. Então, Eli era um grande homem. Eli era um homem de Deus, com o nome conhecido, mas fracassou como pai. Onde você tem fracassado? Muitas das vezes eu me refiro a mim, ao Espírito Santo, e peço a Deus para mim não ter fracassado como mãe. Mas se eu fracassei algum dia, o Senhor, Ele tem poder para me perdoar e eu me retrato com o Senhor todos os dias da minha vida. Ele teve esse tempo para se retratar. Mas no final de tudo, ele abandonou a sua fé e já estava velho e não pediu a Deus misericórdia. Pelo contrário, muitas das vezes ele sabia o que os filhos faziam e omitia. Ele não falava, ele não julgava aqueles meninos. Ele simplesmente passava a mão na cabeça deles. Então, Eli era conhecido e tinha um nome conhecido. Ele era conhecido por Deus e era conhecido também pelas pessoas. Mas fracassou como pai. A família é tudo. A família dele e a minha família, né? É tudo. E tem tudo para dar certo. Tudo. Um homem que cuidou dos outros e não cuidou da sua casa, dos seus filhos. Conhecido como líder na rua e dentro de casa um pai fracassado. O que eu quero dizer é que a minha família tinha tudo para dar certo. E que a família de Eli tinha tudo para dar certo. Mas graças a Deus, estamos vivendo hoje de Deus. A posição respeitada julgou a Israel 40 anos. Ele tinha uma posição muito respeitada, de sacerdote. Sacerdote de um povo, e ele julgou 40 anos. Ele trabalhou na posição política, dentro do governo. Ele foi escolhido por Deus para julgar uma nação. E a outra função de Eli era para ser sacerdote, para ensinar a lei para o povo, interceder a Deus pelo povo. Ele era um homem muito ocupado com as coisas de Deus, com as coisas do povo. Porém, como ninguém é perfeito, né? Ele deixou escapar das suas mãos uma parte que Deus preza muito, que é a família. Porque o homem, ele tem que ser sacerdote na tua casa. Aqui, nesse estudo, não cita nem o nome da mulher dele. Porque a mulher é coluna. Mas o homem tem que ser o sacerdote. O homem tem que instruir o menino o caminho que deve andar e andar junto dele e ver e fazer a diferença. Ele era crente. O seu nome significava Jeová é o meu Deus. Ele era considerado boca de Deus. Olha o significado do nome dele. Jeová é o meu Deus. Então, ele liderou na questão humana e divina 40 anos. Eu quero dizer para você não confundir cargos eclesiásticos, cargos na igreja, e o seu desenvolvimento, o seu desempenho na igreja, na obra de Deus, com a sua família. Porque primeiro nós temos que fazer a obra de Deus.
adorar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E depois cuidar da nossa família. E depois, nós temos que fazer o ídolo do Senhor. Cuidar das coisas, cuidar das pessoas, levar o alimento espiritual para as pessoas, mas primeiro lugar é do Senhor, depois da nossa família e depois a obra de Deus. Houve um erro, houve equívoco. O sacerdote, ele cuidou muito das coisas do Senhor, das coisas do povo, mas ele esqueceu de cuidar dos seus filhos. Então, nessa tarde eu quero pedir ao Espírito Santo que venha nos ensinar, que venha nos ajudar a recomeçar também, com tantas perdas, tantas falhas. E se você começou mal, Deus está te dando hoje, está me dando hoje a oportunidade de fazer diferente, de não errar mais, de não trazer mais escândalo para a casa de Deus, de não fazer mais com que vidas venham ser destruídas por causa da sua hipocrisia, por causa da sua forma de viver. A balança de Deus, ela não omite e não defrauda, esse ensino não. Vou beber uma água aqui, porque minha água estava congelada. Então, não confunda cargos eclesiásticos, trabalho na igreja, seu desenvolvimento com o teu êxito dentro de casa. Pai crente, líder experiente, nasceram em uma família sacerdotal. Seus filhos, além de eles nascerem numa família sacerdotal, eles eram sacerdotes. Hófni e Finéias, eles eram sacerdotes. Eles foram criados dentro da igreja. Praticamente a igreja era a casa deles. Eles aprenderam com o pai crente. Eles aprenderam tudo correto, mas eles fizeram tudo contra a lei de Deus. Então, os filhos de Eli eram sacerdotes de Deus, ministros de Deus, envolvidos com as coisas de Deus, com as sagradas escrituras, com as coisas que aconteciam dentro de Deus. Só que eles eram, sabe o quê? Eles eram sacerdotes profissionais. Você já ouviu falar que existe homem de Deus e pregador profissional? Então, isso eram os filhos de Eli. Eles eram sacerdotes profissionais. Eles estavam ali envolvidos com a obra de Deus, mas eles não tinham compromisso, que é santo. Porque eles pegavam o santo e tornavam profano. Eles confundiam tudo ali, confundiam as pessoas que estavam ali presenciando aqueles erros. Porque, sabe, meu irmão, na igreja as pessoas estão vendo sua caminhada. Quem sonda o seu deitar, o seu levantar, é Deus. Porque Ele está contigo 24 horas, mas dentro da igreja tem pessoas te observando. Tem pessoas vendo as suas obras, suas boas obras. Tem pessoas vendo as suas práticas profanas. O cargo não vai te levar para o céu. E ai daquele que passar a mão na tua cabeça, porque Eli passou a mão na cabeça dos filhos. Ele não corrigiu os filhos. Ele sabia de tudo que os filhos dele faziam e desagradava a Deus. E chegou uma hora, sabe o que aconteceu? Além de Eli saber, Eli se comportou como os filhos, compactuando com todos os erros dos filhos, se tornou igualzinho a eles. Já estava velho, cansado. Não é verdade? Então, cuidado, vigia. Vigia. Existe um rebanho que você está conduzindo. Mas cuide da sua família. Cuide da sua casa. Cuide daqueles que você está vendo que está profanando, denegrindo a imagem do Todo-Poderoso, as coisas santas de Deus. Porque você vai dar conta. Vai ser cobrado de você, líder. Vai ser cobrado de você. Tudo que tu está omitindo diante das coisas sagradas de Deus. E Deus me deu essa palavra para mim falar. E eu vim aqui falar a palavra, falar a verdade. Não julgar o povo, não julgar você. Porque você pode pedir perdão a Deus agora. Deus te perdoar. Você pode reconhecer agora que você está errando, falhando, e Deus te perdoar. E recomeçar como você deveria fazer o certo, o correto.
aqui no capítulo 2, versículo 12, de 1 Samuel, fala exatamente sobre esses meninos, que eu vou estar depois falando aqui sobre os bolsos. No versículo 12 fala assim, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Era sacerdote profissional. O que é filho de Belial? Filho de Satanás. Eles eram considerados na igreja como filho de Belial. Não como filhos de Eli, que dava bons exemplos, filhos de um sacerdote que era reconhecido como um homem de Deus, mas como profissionais sacerdotais. Filhos de Belial, que quer dizer filho de Satanás. Por que eles chegaram a esse reconhecimento sacerdotal? Porque perderam o temor a Deus, perderam o temor ao sagrado, não tem respeito à lei de Deus, nem ao povo de Deus. Então Deus não tem nada com eles. Deus não tem vínculo com o ímpio. Eles ensinavam o povo, mas não viviam o que ensinavam. E Deus não estava nisso não, meu irmão. Deus é santo. Mas esses profissionais estavam ali profanando a casa de Deus. Os ensinamentos, eles ensinavam e não viviam. Eram homens profanos, que perderam o temor, perderam a presença de Deus, que não estava nem aí com o que as pessoas estavam ali vendo ou falando. Você está entendendo, meu irmão? Você pode não estar nem aí com o que Deus está vendo, mas vai ter um julgamento. Deus vai te parar. Deus está vendo tudo. Mesmo que o teu pastor, o sacerdote da tua igreja, aquele que lidera, não está vendo, pode ter certeza de uma coisa, que assim como esses dois homens, filhos de Belial, foram assassinados no final da trajetória dele, eu não sei qual vai ser seu fim, mas eu quero dizer para você, nessa tarde, que a terra que tu pisa é terra santa, que as coisas de Deus são santas, são sagradas, e que Deus não te chamou para ficar brincando de crente, não, trazendo escândalo na casa de Deus, não. Deus, ele não te chamou para você fazer o ir de fora e dentro da tua casa está tudo errado, não. Deus hoje está te chamando para um conserto. Aleluia, glória a Deus. Esse povo fazia tudo o contrário. Esses dois jovens, eles sabiam que tinha uma parte que era de sacrifício para Deus, né? Aquela carne queimada ali, aquela gordura, todo aquele ritual ali que eles tinham naquele momento que era sacrificado ao Todo-Poderoso como forma de oferta, eles faziam tudo errado. Eles iam lá e pegavam aquela carne, ainda com sangue, pegava ali, comia da gordura e se fazia em forma, sabe de quê? De todo soberano, de Deus. Eles faziam para fazer mesmo com que as pessoas ficassem ali escandalizadas. Por quê? Porque ninguém podia falar, ninguém podia parar eles, mas tinha um que podia, que era o pai dele, o sacerdote Eli. Mas ele não falava nada, ele passava a mão na cabeça dos filhos. O que o povo ia falar? A igreja hoje em dia está doente, a igreja vê tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, mas se a liderança não fala, por que eu e você vamos falar? Porque eu e você vamos tomar partido numa coisa que cabe ao líder. Cabia ali ao sacerdote Eli ter um tempo para os seus filhos e falar e trazer a consciência de que eles estavam ali não só fazendo o errado dentro da igreja, mas causando, sabe o quê?
algo de pior, que era o furor de um Deus que não se deixa escarnecer. Um Deus poderoso. Não brinque com Deus não, hein? Não brinque com o Todo-Poderoso não, hein? Deus está te dando uma oportunidade nessa tarde. Quantos livramentos Deus já te deu? Então não brinca com Deus. Você pode ser filho de pastor. O teu pai pode estar fazendo a obra de Deus. Pode nem ter tempo para estar em casa, nem comer, nem tomar um banho. Mas se você, como filho, não dá exemplo de bom filho, de filho de Deus, tu é um filho de Belial. Tu é um filho da desobediência. Tu é um desviado. Se seu pai não está te dando bons exemplos dentro de casa, sinto muito te dizer, vai ter morte. Vai ter assassinato. Deus vai te permitir que coisas ruins aconteçam dentro da tua casa. Porque Deus é assim. Deus, ele prova quem ele ama, mas ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Que Deus te guarde, minha filha. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa tarde. Aqui está dizendo. Trabalhando para Deus, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Olha, o lugar de Deus é esse, não há santo como o Senhor. Não há. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, se não há santo como nosso Senhor, como esses dois camaradas escandalizando a casa de Deus, do povo de Deus, tinha tudo para dar certo. Tudo isso ele fez, né? No ministério. O profeta Eli, ele teve um ótimo ministério. Ele liderou, foi um ótimo líder. Ele ensinou as pessoas o certo, mas eu vou te falar, ele não tirou tempo para os seus filhos. Ele não tirou tempo para a sua casa. E os filhos estavam liderando o povo a se desviar e a errar, escandalizando e constrangindo o ministério. Não tinha vida com Deus, testemunho, não tinha testemunho nenhum para liderar a casa de Deus. Você está entendendo? Eles tinham cargos, mas eles não tinham como liderar a casa de Deus, porque eles não davam testemunho. Eles simplesmente escandalizavam as coisas santas de Deus, fazendo as coisas se tornarem profanas. Que coisa horrível, terrível. Quando você tem o privilégio e joga tudo fora, é agravante. Eles tiveram o privilégio de ter um pai crente, aprender tudo com o Pai sobre o Todo-Poderoso, sobre o Santo de Israel. Mas eles não colocavam em prática, eles ensinavam aquilo que eles estavam bem longe. Eles não viviam aquela vida santa. Pelo contrário, eles jogaram tudo fora. E teve uma sentença. Pai ausente não tinha tempo. Aqui no capítulo 4, versículo 18, eu vou estar lendo, né, que ele liderou, ele julgou 40 anos em Israel. Mas ele estava ocupado demais. Ele estava ocupado demais com os outros, colocando as coisas no lugar das pessoas, edificando coluna nos nossos filhos. Ele colocava as coisas no lugar das pessoas e não conseguiu colocar coluna na vida dos seus filhos. Desculpa, estou recapitulando aqui. Quer dizer, ele conseguia,
O que adianta eu vir aqui na rádio falar contigo e eu não fazer nada pela vida da minha filha? Porque eu não tive minha filha para minha filha estar na mão de Satanás, eu não tive minha filha para minha filha estar longe de mim, eu não tive minha filha para minha filha fazer um dia tudo diferente do que ela aprendeu desde criança, que foi consagrada a Deus. Eu não estou aqui para ser um fracasso como mãe. Então, nessa tarde, eu quero te colocar diante da sua situação. Hoje, reconheça e peça a Deus de misericórdia. Você tem feito colunas na vida do seu filho, da sua filha? Eu profetizo na vida da minha filha todos os dias. Para ela não esquecer que ela é uma separada, que ela é uma bênção, que Deus tem uma obra na vida dela. Porque eu não quero que minha filha se desvie, nem cause nenhum tipo de transtorno lá na frente, escândalo. Sabe por quê? Porque é muito, 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 muito triste. É muito agravante. Você não trazer Deus para dentro da sua casa, da sua filha, do seu filho. Você viveu uma vida de uma forma eclesiástica falando, né? Só dentro da igreja. Para o povo, mas não vivendo dentro de casa. E o sacerdote, ele serve para ser o cabeça dentro de uma família. E a mulher serve para ser uma coluna. E os filhos têm que ser baseados, sabe de quê? Como colunas. Colunas de quê? Aprendendo com o pai e com a mãe. Eu quero, desde já pedir perdão a Deus, porque é muito triste quando o casamento é desfeito, quando a criança aprende muitas coisas ruins dentro de uma relação. Mas eu creio que Deus, ele é poderoso para mudar e para desfazer tudo aquilo que começou errado na vida dos nossos filhos, porque filho é herança do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida, minha filha, que você é herança do Senhor e que você não vai se desviar e que você vai aprender o certo, o correto, que você vai dar bons frutos, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, filha. Então, eu não gerei minha filha para ser um instrumento do inferno. Não foi para isso que eu te gerei, não, filha. Porque você é herança do Senhor. E a herança do Senhor tem um valor. E a maior prioridade, né, na família de Eli, não era ser só sacerdote, juiz, conduzir o povo. Era a família dele. Mas ele não soube liderar. Ele foi omisso. Então, eu creio que várias vezes a mulher dele, né, que não é citado o nome dela aqui, deve ter falado várias vezes. Como o Eli, olha seus filhos. Eli, eu não estou aguentando mais. Eli, seus filhos estão na igreja, mas seus filhos estão desviados. Eli, e ele não deu importância. Ele foi omisso. Ele não foi um pai presente. Então, aqui está dizendo, né? Se você não aprender a respeitar as autoridades na infância, você vai aprender aonde? Se você não aprender desde cedo a respeitar seu pai e sua mãe, a liderança, a sua professora, os mais velhos, você vai aprender aonde? Na cadeia? No mundo? Sangue de Jesus tem poder. Disciplinar, ter pulso, ter firmeza, autoridade, advertência. Fala de coisas boas, que foi isso que Samuel foi. Samuel, ele foi ensinado por Eli com todas essas atitudes. Eli ensinou a Samuel com pulso, com firmeza, com autoridade, advertindo ele, falando sobre as coisas de Deus, e Samuel, jovem Samuel, crescia na graça e no conhecimento. Aprendeu desde criança. Mesmo ele não sendo pai, ele deu valor a todo o conhecimento que aquele homem sábio, aquele homem ensinava aquele jovem, porque tinha um propósito de Deus. Você tem um propósito de Deus, você nasceu com um propósito. Minha filha Rebeca nasceu com um propósito. Ana Lúcia, você nasceu com um propósito.
né, Thaís, nós nascemos com um propósito. Nós temos um propósito que veio de Deus, é fazer o certo. Ele começa a ser parceiro dos filhos. Não tem mais autoridade, pois está fazendo o mesmo com o filho. Pai conivente. Eu estou falando aqui sobre pai, não estou falando hoje sobre mãe, sobre Ana, porque Ana fez a parte dela. Mas ser pai conivente com o erro, não é para isso que Deus te chamou, te colocou como um pai. De criança, de uma menina, de um menino. Deus não te chamou para ser pai conivente. Ele morreu. Ele morreu um dia, que um dia todos nós vamos morrer. Mas ele morreu por causa dos pecados também do filho, porque quando ele soube daquela tragédia, até a mulher de um dos filhos também morreu, deu à luz e morreu. Então, eu botei aqui como observação, para a gente não justificar os erros dos nossos filhos, nós temos que, a todo tempo, o seu filho chegou com uma borracha, que não foi você que comprou, se olhar a mochila dele, de quem foi essa borracha? Ah, foi meu amigo que me deu. Devolve para ele. Sua filha chegou com uma bonequinha, com alguma coisa que não foi você que comprou com o seu dinheiro? Você fala, de quem é essa bonequinha? É da minha amiga, ela trocou comigo. Não, eu não permiti você trocar. Corrija. Corrija desde criança. Ensina. Esteja atento, não seja omisso. Não perca seu tempo só com as coisas de Deus. Ah, eu vivo da obra, eu trabalho só na obra. Não entrega os pontos, não entrega os seus filhos, a sua casa para Satanás. Porque Satanás só precisa de uma brecha, de uma abertura, para ele entrar e fazer uma arruaça, para ele entrar e destruir tudo, colocar tudo a perder. Então vigia. Ele aceitou a derrota e o fracasso na sua casa. Ele não clamou, Pai, misericórdia. Pai, eu fiz tudo errado. Pai, tem misericórdia de mim. Não permita que seja essa ruína, Senhor, na minha casa. Não permita que eu venha perecer, que meus filhos venham perecer. Mas ele não. Ele se prostrou diante de Deus. Ele não se prostrou diante de Deus. Ele não teve reação. Ele não chorou. Ele não orou. Ele teve uma grande guerra, né? Uma batalha ali que ele já estava fraco, já estava velho. Então, isso causou, sabe o que? Aquela guerra. Os filisteus, eles vieram contra Israel. Por quê? Porque a Arca da Aliança representava a própria presença de Deus. E aquela arca da aliança estava com quem? Ofni e Finéia. Estava com os filhos de Eli, que não dava testemunho, que não era homem segundo o coração de Deus. Então, o que aconteceu? Houve uma guerra. Os filisteus vieram contra aquele povo e roubaram a aliança, a Arca da Aliança, que representava o que? A presença de Deus. E ali morreram 30 mil homens por causa de uma desordem familiar, por causa de um pai que foi omisso, roubaram a Arca da Aliança. Houve morte. Houve guerra. Então eu não sei até onde você vai permitir que por causa dos teus erros, do teu modo de vida, tua família vai perecer. Eu não sei se você cansou de orar, não sei se você cansou de buscar, não sei se você cansou de fazer a vontade de Deus e virou as costas para aquilo que Deus tenta a todo momento te dizer que é o certo, para você ir pelo certo, para você não fazer o errado. Eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus quer teu bem-estar, que Deus te chamou para liderar, mas liderar da forma correta. Teve um princípio
Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra o início da tua caminhada? Você tem que praticar as primeiras obras. Você tem que reconhecer que sem Deus você não é nada. Que título não vai te levar para o céu. Você tem que reconhecer que o Senhor, Ele quer a santidade. As coisas de Deus não são profanas, as coisas de Deus são santas. E por causa de uma família inteira, por causa daqueles filhos, né, Ofni e Finés, que estava com a arca da aliança, que representava algo santo, a presença de Deus. Houve uma guerra. E os filhos de Eli vieram a ser assassinados. A arca da aliança foi roubada e ficaram com o povo inimigo, com os filisteus. Você quer que os seus filhos se tornem escravos? Você quer que os seus filhos padeçam por causa dos seus erros? Eu não quero que minha filha padeça por causa dos meus erros. Eu não quero. E eu clamo ao Senhor nessa tarde. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus venha guardar a minha filha, venha guardar os seus filhos, venha guardar o seu ministério. Que você venha reconhecer os seus erros do passado e venha pedir a Deus misericórdia, faça tudo certo. Não pega do Senhor aquilo que não é teu. O sacrifício de gordura era um sacrifício que era para dar para o nosso Deus. Até seu pai, ele estava ali se contaminando, mostrando aquele povo que não valia mais a pena, aquele sacrifício que era feito para o Senhor. E a gordura estava engordando ele. Ele já estava cansado. E já achou que ele tinha feito a obra do Senhor. Mas não basta só você começar bem e terminar mal. Eu estou aqui nessa tarde como uma pessoa que eu vim aqui deixar de fazer algo por mim, para falar contigo. Eu me desprendi do meu sábado para vir aqui me doar para você. Para você que está me ouvindo, para você que está como um filho rebelde. Seu pai não está te dando atenção? Isso não é motivo de você ser um filho de Satanás. Você não é entendido? Houve separação, divórcio? Isso não te dá o direito de te destruir. Porque aquele que te chamou te garante a vitória. Aquele que te chamou, que te escolheu, que te separou. Não te separou para você ser um rebelde, para você estar dentro da casa de Deus, aprendendo das coisas de Deus, mas fazendo lá fora tudo o contrário. Deus quer que você, como Samuel, cresça na graça e no conhecimento, na obediência, no amor, pelo Deus que merece a nossa honra, a nossa glória, nosso louvor, nossa gratidão. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Ô Espírito Santo de Deus, venha hoje, Senhor, resgatar essas pessoas, entrar nos lares, Senhor, e fazer morada, Senhor. Repreende, meu Pai, toda rebeldia, repreende, meu Pai, toda desunião, repreende, meu Pai, em nome de Jesus. Chama pelo nome os filhos, meu Pai, de crentes que hoje estão desviados da casa de Deus, que hoje estão sentenciados numa cadeia, num cárcere, que hoje estão vivendo uma vida profana e tem o prazer de falar para o seu amigo, para o seu vizinho: ah, eu era presbítero, ah, eu era filho de missionário, ah, eu era. Você tem um chamado. Se você está respirando, é porque Deus te chamou e que Deus quer te resgatar e Deus quer te dar a essência de um adorador. Não deixe que esse dia mal chegue na tua vida de ser assassinado como um filho do cão, um filho de Satanás. Deus está te dando uma oportunidade de ser igual Samuel. Samuel, ele era muito jovem, mas ele aprendeu. Ele não só aprendeu, mas ele colocou em prática. Ele viveu para Deus. Ele viveu para julgar o povo. Ele viveu para ser o sacerdote do povo. Ele viveu
para fazer a diferença. Deus não deu um filho para Ana comum. Deus não me deu uma filha comum. Deus te deu uma filha, um filho com propósito de Deus na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. Sabe, meu irmão, eu escrevi aqui que o egoísmo é o oposto das características de Samuel. O egoísmo de nada adianta se esquecer de você. E se você não se esquecer de você um pouquinho para pensar nos outros, de nada vai adiantar você estar na igreja. Não vai ter equilíbrio. Não vai ter fundamento. Eu vou estar aqui fazendo o quê? Se doar por completo aos outros e não cuidar dos nossos, é errado, é um erro. Eu não estou dizendo para você ser como Eli. Eu não estou dizendo que você tem que ser egoísta e cuidar só da sua casa. Porque primeiro Deus, depois a família, depois a obra de Deus. Eu quero dizer para você não ser uma pessoa egoísta. E nem ser uma pessoa omissa. Deixar a sua casa para cuidar dos outros. Isso é errado. Ter empatia é agir da mesma maneira que desejamos que façam com a gente. O que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui trazer a palavra de Deus porque eu quero que você aprenda que um dia alguém me trouxe essa palavra quando eu estava desgarrada. E foi maravilhoso para mim ser bem tratada. Eu estou aqui me doando, tratando da tua alma, tratando do teu caráter, tratando das tuas qualidades, tratando daquilo que Deus mandou vir aqui tratar. Não basta só você ser filha de um pastor. Não basta. Ter empatia é agir da mesma forma. Da mesma maneira que desejamos que façam ou que queremos que falam de nós. Eu coloquei aqui também outra coisa aqui. Característica e capacidade de realizar ações, pensamentos no bem-estar das pessoas ao seu redor é o mesmo que para isso tenha que se anular e sacrificar seus próprios desejos e interesses. Sabe o que é isso? Sustentabilidade. Você, eu, gostaríamos de estar agora numa casa de praia. Mas eu estou aqui. Né, irmã Thaís? Sabe por que nós estamos aqui? Não só porque a gente deixou nossa família. Não porque a gente veio aqui para se mostrar, para aparecer, para ser conhecido. Nós viemos aqui para realizar um trabalho voluntário para te alcançar, para você saber que o amor de Deus é tão grande, é tão imenso, que se você está me ouvindo aí, você vai entender o que eu quero dizer. Deus, ele não quer que você seja visto e que as pessoas falem mal de você. Deus, ele não quer que você esteja na igreja como um ímpio desviado, carregando a arca da aliança, achando que tem a presença de Deus, mas está pior do que o ímpio. Porque o ímpio, quando olha para você, o ímpio sente nojo.
Deus me trouxe essa palavra, não sei para quem eu estou falando, mas eu estou falando essa palavra para que você venha entender que o traficante, ele não pode olhar para você, querido, querida, e falar, nossa, aquele cara ali é crente, veio cobrar cocaína aqui, eu tenho vontade de matar, estourar a cabeça dele agora. Está entendendo? Deus está falando aqui no meu coração que o ímpio, ele está vendo você como um pedaço de carne. Fala, cara, aquela menina ali é filha da irmãzinha fulana de tal, missionária tal, da igreja tal. Sabe até onde você mora, que igreja sua mãe é. Pô, mas a filha dela é uma prostituta. Você foi criada na igreja. Você conhece os mandamentos. E você pode ter certeza de uma coisa, você pode botar roupa de crente, se vestir como filha de crente, filha de pastor. Mas essas roupas estão sujas porque as pessoas estão vendo. Se as pessoas estão vendo, imagine Deus, que é santo, não se deixe escarnecer. Essa tarde é uma tarde de você reconhecer, meu amigo. Eu não estou aqui rindo para você, debochando de você, nem querendo viver o que eu não prego, não. Eu estou mostrando esses exemplos aqui. Fiz esse esboço e estou aqui estudando contigo para você entender. Como as pessoas estão te vendo? Filho de Belial? Ou filho de um pastor, filho de uma pastora, de uma missionária? Filha de Satanás? Ou uma pessoa que é um profissional, sacerdotal? Como você tem carregado a Arca da Aliança? Como você tem levado a presença de Deus para as pessoas, para a tua vizinhança, para a tua igreja, para os membros da tua igreja? Você como líder, como você tem liderado? Tem sido omisso ao pecado? Essa foi a palavra que Deus me deu. Este é um exemplo para as nossas vidas, que somente os que manifestam e contém, somente com aqueles que manifestam fidelidade a Deus e a sua presença, recusando tudo o que é profano, tudo que distancia a gente da presença de Deus e dos seus caminhos. Assim, você vai trazer a arca do Senhor. Você tendo o exemplo de vida cristã, você se distanciando do que é profano, e você trazendo para você e para as pessoas a Arca da Aliança, que representa a Arca de Deus. Como a Arca da Aliança estava com Hófni e Finéias, que não representavam sacerdotes, que não representavam discípulos, que não representavam nada para aquele povo inimigo filisteu, eles saquearam, eles roubaram a Arca da Aliança. E teve uma grande consequência. Teve uma grande e terrível consequência. Não brinque com as coisas de Deus não, meu irmão. Olha só. Acima de tudo, o sacerdote era chamado para ser fiel. Isto é, para manter fidelidade. Manter fidelidade. Não só dentro da igreja para você, mas dentro da casa dele. A Deus e a sua palavra. Ele tinha que manter fidelidade a Deus e a sua palavra. Isso entendemos que temos que ser totalmente leal a Deus, ter lealdade, devoção, fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, recusando tudo o que possa distanciarmos de Deus e dos seus caminhos. Isso é ter virtude, isso é ter caráter, isso é saber lidar com aquilo que tu aprendeu na tua infância. Aqui eu vou falar um pouco sobre
Samuel. Ana Lúcia, pode botar um pouco de água no copo para mim, por favor? Samuel foi confirmado pelo Senhor. Tinha as vestes sacerdotais, tinha unção, era um humano. Isto fez dele ser ungido e escolhido por Deus, e não pelos homens, porque ele fazia diferença. Muito obrigada, Maísa. Ele fazia diferença, Samuel. O que adianta tu ser conhecido pelo homem, teu renome, teu nome, e a presença de Deus não está dentro de você? O que adianta você estar dentro da igreja, pregando o que você não vive, vivendo o que você não prega, e causando divisões entre os irmãos? Samuel não. Samuel era totalmente diferente. O ministério de Samuel foi confirmado pelo Senhor, não pelo homem, não pela liderança. Ele tinha as vestes sacerdotais, a unção de sacerdote, reconhecia que era humano, reconhecia que era ungido, escolhido por Deus. E isso tudo fazia diferença na vida de Samuel. Você tem feito a diferença na vida do povo de Deus? Dentro da casa de Deus, dentro da tua parentela, você tem feito a diferença? Você tem feito a diferença? Você tem feito valer a pena essa túnica, essas vestes, a unção que Deus te deu para conduzir o povo, para levar a arca da aliança em santidade ao povo? Você tem feito a diferença? Você tem feito, meu irmão, a diferença? Estarei bebendo só um copo de água. Glória a Deus, aleluia. Samuel serviu como sacerdote, juiz e profeta, bem novo. Deus não vê a idade, porque Eli era bem velho. Eli, muito obrigada. Eli conduziu aquele povo 40 anos. E Samuel serviu como sacerdote, juiz e profeta bem novo. Samuel foi instruído pelo sumo sacerdote Eli para o exercício dos seus sagrados deveres. Samuel foi instruído por um sacerdote já de idade para exercer o seu chamado e exercer os deveres das sagradas escrituras. Como pode? Ele não vivia na casa de Eli. Ele não era filho de Eli, mas ele foi consagrado, separado, ungido para ser o sucessor de Eli. No caso, não foram os filhos. Samuel, mais tarde, sucedeu a Eli, como eu já falei, como sumo sacerdote. Foi em tudo fiel a Deus e em toda a sua vida. Samuel se tornou o sumo sacerdote perfeito, que ele era a própria feitura de Deus. Ele levava o povo até Deus, porque ele levou como sacerdote o povo a adorar a Deus com perfeição, sem se contaminar. Ele exerceu o seu chamado sacerdotal. E, acima de tudo, o sacerdote era chamado para ser fiel, ter fidelidade a Deus e a sua palavra. Ter total lealdade a Deus, devoção a Deus, fidelidade a Deus,
recusando tudo que possa distanciar o ungido de Deus e dos seus caminhos. Só um minuto. Então, Ana teve um filho que valeu a pena. Tantas lágrimas, tanto choro, tantas orações. Diferente, né? Aqui fala de uma mãe, aqui fala de um pai. Voltando para o pai, para me concluir, para você entender, que eu fiz um esboço aqui, eu também quero ler para você entender, para você não ficar confuso. Eu quero te falar que Eli não exerceu a vontade de Deus no final. Nem a sua vontade própria, muito menos a autoridade espiritual para afastar os seus filhos do ministério. Por causa disso, também Israel sofreu. Eli, ele não teve pulso firme com seus filhos. E se você é pastor, é líder, você não tem pulso firme com os seus liderados, a igreja vai sofrer. Aqui Israel sofreu, o ministério sofreu, porque ele não teve domínio próprio, vontade própria, autoridade espiritual para afastar os filhos dele do ministério. Mas ele simplesmente foi omisso. Simplesmente ele deixou as coisas acontecer e cada dia mais ficou pior. Então o fracasso de Eli como pai e o ministério como pai e ministro do Senhor resultou o seguinte. Olha o que aconteceu. O relaxamento quanto ao ministério, relaxamento espiritual do povo de Deus e afastamento da glória de Deus fez Israel sofrer. Ele julgou 40 anos na política, no povo, na igreja, em tudo que é lugar, mas ele relaxou como pai. Então esse relaxamento trouxe uma grande consequência, não só dentro da casa dele, mas fez sofrer também o povo de Israel. A Bíblia inteira destaca a necessidade de santidade e de temor a Deus com seu padrão para quem lida com seu povo. Se a Bíblia ela é um manual escrito pela boca de Deus, você como povo, como sacerdote, como líder, você tem que cuidar da sua família. Você tem que cuidar dos seus. Tem que olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos. Você não tem que só viver para a obra de Deus. Você tem que pagar contas, tem que trabalhar. A Bíblia inteira destaca a necessidade de santidade e do temor a Deus com seu padrão para quem lida com seu povo. Como peso de juízo, Eli e os seus descendentes foram afastados para sempre das funções sacerdotais. A infidelidade e a imoralidade de seus descendentes os reprovaram permanentemente para a liderança espiritual e como exemplos de espiritualidade para Israel. Quer dizer, os filhos de Eli, eles eram casados. Eles eram casados. Mas sabe o que eles faziam? Se prostituíam com aquelas prostitutas que ficavam na porta lá do templo. Eles perderam tanto temor que dentro da igreja eles faziam o papel profissional deles como sacerdote, mas mal saía da casa do pai para ele se prostituir na porta do templo. Olha que coisa horrível. Olha que mau exemplo. Eles perderam o temor a Deus, temor às vidas, temor às práticas bíblicas, aos mandamentos de Deus. E os filhos dele, de Eli, eles se recusavam a fazer o certo. E sabe o que ia acontecer? Eles iam morrer como resultado da sua própria insolente desobediência.
e da sua recusa de arrependimento. Eles foram julgados porque eles não reconheceram o santo, eles tornaram profano. E eles fizeram tudo o que era errado diante dos olhos de Deus e do povo. Eles não se arrependeram. E teve um final. Aqui Romanos capítulo 4, versículo 23 fala. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Samuel, além de crescer diante de Deus, crescia também diante dos homens. Era homem de testemunho valoroso. Olha que coisa, hein? Olha que lindo, hein? Testemunho valoroso. Crescia o menino Samuel diante de Deus e diante dos homens. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo tem sido teu Senhor, teu Salvador? Você tem crescido diante de Deus e diante dos homens como testemunho de louvor? Testemunho valoroso igual de Samuel? Olha a diferença de Samuel para os filhos de Eli. Olha que diferença. O desejo de Samuel era o desejo dos espirituais. Os desejos de Hófni e Finéias eram o desejo pessoais e carnais. Por isso foram desmerecidos. Olha a diferença de Samuel. Samuel, ele se dedicava à obra de Deus. Samuel era um sacerdote espiritual. Mas Hófni e Finéias faziam a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Hófni e Finéias fazia a vontade da carne. Por isso que eles perderam a presença de Deus, por isso que eles foram destituídos, por isso que eles foram desmerecidos. E Eli foi um total fracasso na liderança familiar e espiritual. Como pai, não instruiu seus filhos no caminho da justiça. Quando seus filhos seduziam as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Isso eu já falei. Quer dizer, ele via tudo isso. Ele via a prostituição, imoralidade, ele via que os filhos pregavam que não viviam, ele via que os filhos queriam o sacrifício que era para Deus, a gordura que era para Deus, fazia tudo errado, e ensinavam que não viviam, e faziam coisas e achavam que Deus não estava vendo nada. E o pai ali, como sacerdote, não teve pulso, não liderou seus filhos, não liderou sua casa. Deus tinha prazer na vida de Samuel, pois em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, fala: e ali, calma aí. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo crescia diante do Senhor. E o mancebo crescia, e era, porém, Eli já velho, e ouvia tudo quando seus filhos fazia todo Israel. E de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes:
Por que fazes tais coisas? Por que ouço de todo este povo vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama. Esta que ouço faz transgredir o povo de Deus. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra o homem, porém o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Eu vou ler de novo essa palavra, que fica em 2 Samuel 2, o 25. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvindo a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha que interessante. Interessante que eu digo, que coisa profunda, que com Deus não se brinca. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Foi criado por Eli. Mas, diferente dos filhos de Eli, você está entendendo? Você pode estar hoje roubando, adulterando, fazendo tudo errado. É ímpio. Não está fazendo a obra de Deus, não está mexendo nas coisas santas. Está na mão do Belial. Aí o que pode acontecer? Você pode ser pego. Aí quem vai te julgar? O juiz da terra. Você vai ter uma sentença. Aí você vai cumprir essa sentença. Mas é diferente, meu irmão. Aqui na Bíblia está dizendo. E 2 Samuel, no versículo 25, é totalmente diferente do juiz da terra. Deus é diferente, tá? Existe misericórdia. Mas existe também, sabe o quê? Existe a ira de Deus. Existe o julgamento de Deus. Existe o basta de Deus. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor queria matar. Sabe o que aconteceu? Deus queria matar mesmo Hófni e Finéias. Em Jeremias, capítulo 44, versículo 23, fala assim: porque queimastes incenso e porque pecaste contra o Senhor, e não obedeceste à voz do Senhor, e na sua lei, nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê no dia de hoje. Jeremias se compara também a essa mensagem de 1 Samuel 2. E Hófni e Finéias endureceram o coração e pecaram abertamente e sem constrangimento. Daí a advertência de seu pai. Eli não teve efeito moral sobre eles. Perderam a salvação, foram destinados por Deus à condenação e à morte. Você está entendendo? Jeremias capítulo 44, versículo 23. Porque queimaram incenso e porque pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andaste. Por isso vós sucedeu este mal, como se vê no dia de hoje. Esse mal que aconteceu com Hófni e Finéia. Eles pecaram, endureceram o coração, não se retrataram e fizeram cada dia mal, coisas perante aos olhos do Senhor. Pecaram sem se esconder, né? Que tem pessoas que ficam adulterando, que fica roubando, que fica fornicando, que fica fazendo uma opção de coisa, ainda pega o microfone
e pensa que Deus não está vendo, mas eles não. Eles pecaram abertamente, sem constrangimento. Daí a advertência de seu pai, Eli, não teve efeito moral sobre eles. Perderam a salvação, foram destinados por Deus à condenação e à morte. Você está entendendo como é muito forte essa palavra? Você está entendendo que não basta ser somente filho de pastor, de missionária? Não basta só você estar indo nos cultos, levantando as mãos, dando glória a Deus, e você sai da porta para fora e se envolve com prostituição, se envolve com pornografia, se envolve com escândalos, profanando o que é santo. Deus te chamou para você levar a arca da aliança. Deus quer que você seja cheio da presença de Deus, como Samuel. Quem é Eli? E quem foi os filhos dele? Diferentes de Samuel. Eli, sumo sacerdote, juiz de Israel. Foi Eli que criou Samuel, você já sabe disso. Ele foi pai de duas pessoas, de dois rapazes, que foi criado praticamente dentro da igreja, chamado Ófine e Finéias. Ófine e Finéias eram sacerdotes do Senhor e filhos de Eli. Olha que coisa terrível. Os filhos de Eli eram homens maus, obreiros, degenerados da casa de Deus, pois aproveitavam da sua posição eclesiástica para obter ganhos ilícitos e praticar imoralidade sexual. Você tem feito valer a pena o seu título eclesiástico? Ou você tem feito isso para proveito pessoal? Que coisa terrível, hein? Que palavra tremenda e terrível, hein? O juiz está aqui. O santo do santo está aqui. Os filhos de Eli eram homens de Deus, ó. Homens de Deus para eles, na cabeça deles, no juízo deles, né? Mas era considerado maus obreiros, degenerados na casa de Deus, pois se aproveitavam da sua posição para obter ganho ilícito e praticar imoralidade sexual. Olha só, o pai deles era sumo sacerdote. Não conseguiu discipular eles. E nem conseguiu tirar o título deles de sacerdote da casa do Senhor. Eli trabalhou 40 anos, mas não teve pulso com os seus filhos. Pai e mãe, em nome de Jesus, nessa tarde, vamos nos posicionar como pai, como mãe, como pastor, como missionária, como pessoas que devemos ensinar os nossos filhos a ter caráter. Samuel crescia na graça e no conhecimento. O pecado desses jovens era muito grande perante o Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam tudo que o Senhor tinha ali para eles. Uma vida boa, um ministério, um pai, uma mãe.
para terminar, eu vou falar sobre essa característica, né, de Samuel. Ele não era filho de Eli. Mas ele tinha humildade e reconhecia que ele era filho de um Deus poderoso, um Deus que o escolheu desde o ventre, que o chamou e que fez a mãe dele, que era estéril, a dar à luz a um jovem que iria tomar uma posição de destaque no povo de Israel. A humildade vai te levar a lugares altos, a patamares maiores. A humildade, o reconhecimento. Eu não sei se você é filho adotivo, se você não teve pai e mãe para te criar. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele diz que mesmo que tua mãe e teu pai te abandone, todavia eu, Senhor, não te abandonarei. Então Samuel, ele tinha humildade para entender que a mãe dele não abandonou ele quando deu ele para ser criado por Eli. É porque ela tinha um voto. Se o Senhor me der um menino, se o Senhor me der um filho, ela cumpriu com o voto dela, com o propósito dela. E Deus deu. E Deus deu Samuel. E Samuel fez a diferença em Israel. Samuel foi diferente. Samuel teve humildade para entender que ele não era filho de Eli. Mas que de maneira alguma os filhos de Eli iriam tomar a posição de sacerdote quando Eli morresse. Porque ele observava que aqueles filhos eram totalmente obreiros maus. Mau exemplo na casa de Deus. Então, o que ele fez? Ele cresceu na graça e no conhecimento. Ele não fez igual. Ele não se envolveu em práticas pecaminosas. Ele não quis fazer igual aos filhos de Eli, para agradar a Eli. Porque na posição que ele foi chamado, ele não foi chamado para agradar o homem, ele foi chamado para agradar a Deus. Você foi chamado para agradar o homem e para agradar a Deus. Qual a sua posição na terra dos viventes? Qual a sua posição eclesiástica? Profano? Homem de Deus? Profissional? Ou verdadeiro adorador? Eu te faço essa pergunta nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Você pode orar para sua família não perecer. Você pode jejuar e ter fé que o impossível pode acontecer. Você pode ver mudança, milagres. Você pode ver com uma atitude sua de humildade, de reconhecer que com Deus não se brinca, que o juiz da terra falha, erra, mas se tu cair na mão de Deus, não como Davi caiu, porque ele disse que melhor é cair na mão de Deus, porque na mão do homem não tinha misericórdia, mas na mão de Deus tinha. É diferente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Ofni e Finéias não. Era maus obreiros. Era sacerdote da casa do Senhor, mas falavam, pregavam e viviam tudo contrário. Deus, nessa tarde, te chama para o arrependimento, para um conserto. Porque o juízo dele vai chegar na tua casa. Para concluir aqui.
através dos livramentos, podemos perceber que Deus está conosco. E sempre vem ao nosso encontro, nos dando a vitória. Não deixe que nada e que ninguém venha roubar a tua paz. Falsos obreiros não podem roubar a tua paz. Uma má liderança não pode roubar a sua paz. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para fazer diferença. Eu fui chamado para fazer diferença. Então, nessa tarde, eu quero orar por você. Porque eu vou estar lendo também aqui o término, né, do fim dessa situação. Eu não sei onde eu coloquei aqui na Bíblia, mas eu tenho gravado. Houve uma guerra. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Por causa da má liderança de Hófni e Finéia, porque eles estavam com a arca. Os filisteus roubaram aquela arca. E sabe o que aconteceu? Morreram muita gente. Inclusive, Hófni e Finéia foram assassinados pelos filisteus. E quando eles foram assassinados, uma das mulheres dos filhos, né, de Eli, estava para dar à luz. Eli estava sentado numa cadeira, estava bem obeso por causa das gorduras, das coisas que ele estava relaxadamente vivendo, comendo. Por causa da sua idade, né? Ele fez da forma correta, mas depois relaxou. Ele caiu da cadeira, ele quebrou o pescoço, ele morreu. E essa mulher, ao dar à luz a esse filho, ela morreu. Mas antes de morrer, ela deu nome a essa criança. E eu tô querendo lembrar o nome desse. Só um minutinho que eu vou estar orando, lembrando esse nome e bebendo um copo de água. Glória a Deus, aleluia. E eu lembrei que assim que Eli soube da notícia da morte dos seus 2 filhos, aquela mulher dando à luz, ele caiu da cadeira e morreu. E aquela mulher deu à luz a um filho e colocou o nome de Icabote. Foi-se a glória de Deus. Icabote. Foi-se a glória de Deus.
Quando a glória de Deus se vai, acaba tudo. Acaba o ministério, acaba a família, acaba tudo. Icabote. Foi-se a glória de Deus. Eu vou estar orando por você, meu irmão. Vou estar falando sobre os colaboradores depois. Essa palavra foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu passei a semana toda lendo, estudando, perdendo noites de sono. E eu peço ao Espírito Santo que Ele tenha feito com que você tenha entendido o que Deus quer de você. Você foi chamado para o sacerdote para agradar ao homem ou para agradar a Deus? Você foi escolhido por um propósito de servir o Senhor, de adorar o Senhor, de renunciar às práticas profanas? Ou você vai continuar dentro da igreja um homem de Deus, um profissional qualificado na palavra, mas um desviado, um ímpio, causando muitas das vezes escândalo dentro da casa de Deus, fazendo com que o povo, assim como o povo, eles não concordavam com os erros dos filhos de Eli, eles não podiam falar nada. Eli não tinha pulso para falar. Isso foi se agravando, isso foi se agravando. Então, eu trouxe para você hoje essa mensagem e a conclusão foi essa. Samuel crescia na graça e no conhecimento, se tornou sacerdote, juiz, um homem de Deus, que fazia obras de Deus, que conduzia o povo a adorar a Deus. Um homem que Samuel sentou e praticou as obras no lugar de Eli, de uma forma que Israel não sofreu mais. De uma forma que o povo não sentiu pesar sobre ele, um jugo. Eu não sei como está a tua igreja. Com tanta pandemia, né? As pessoas pensam que pode fazer da casa de Deus um lugar que é feito para ser um santuário sagrado ao Senhor, uma oferta queimada, uma oferta de amor, de gratidão, de santidade. Então, quando aquela criança nasceu, não houve só 2 mortes. Os 2 filhos de Eli morreu e uma das noras dele morreu. E aquela criança teve um nome chamado Icabote. Foi-se a glória de Deus e ela respirou pela última vez e morreu após dar à luz. Ela deu a vida, mas a morte a levou. Icabote. Foi-se a glória de Deus. Estarei orando para falar os anúncios e peço ao meu Deus, missionária Thaís, nessa tarde eu peço ao meu Deus que eu nunca perca a glória de Deus.
Nessa tarde eu peço com toda humildade ao meu Senhor que eu nunca perca a presença de Deus, que eu nunca perca o Espírito Santo de Deus, que eu nunca perca a essência, a humildade, a gratidão e nunca me esqueça da onde Deus me tirou. Estarei orando contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, juntamente com a missionária Thaís, com a Ana Lúcia, Senhor, me encontro aqui, Senhor, nessa rádio Fala Brasil, orando, clamando e desde já te agradecendo por essa palavra, por esse estudo, por esse período que passamos aqui, Senhor, falando, Senhor, sobre se doar, sobre chamados específicos, sobre santidade e sobre imoralidade. Sabemos que títulos, nomes, dinheiro, posições não vai fazer com que o Espírito Santo permaneça em nós. Sabemos que a Arca da Aliança representa o Teu Espírito Santo. E sabemos que se nós não honrarmos a Tua palavra, ao Teu mandamento e principalmente a Ti, nós não vamos ter um chamado, uma caminhada que vai ter louvores, que vai ter reconhecimento humanos e que vai alegrar o Teu coração. Senhor, eu quero te pedir para o Senhor visitar os becos, as vielas, os prostíbulos, visitar cada bar, visitar, Senhor, o povo, Senhor, que está em aglomeração. Eu estou aqui falando sem máscara, mas é porque eu estou falando aqui, Senhor, no microfone, mas eu quero te pedir, Senhor, que pela Tua infinita misericórdia o Senhor venha nos livrar desse vírus. Porque existe um vírus pior do que esse vírus, que se chama pecado. E você, pecador, tem hoje uma oportunidade, que talvez pode ser única na sua vida, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não ser assassinado. Você não sabe se vai sair de casa hoje e se vai voltar para casa. Você não sabe se hoje você marcou aquele encontro e que aquele encontro não vai ser o último suspiro, a última dose que você vai beber, a última cocaína que você vai cheirar, o último roubo que você vai fazer. Eu quero te dizer que se o diabo, se Belial ceifar a tua vida hoje, você não somente vai morrer, mas tu vai ter uma sentença eterna. A sentença que Lucifer tem, que foi destituído da glória de Deus. E com a rebelião ele levou a terça parte. E eles perderam a salvação. O inimigo da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele já está condenado e sentenciado. Então ele tem pressa de te matar. Ele tem pressa de roubar a tua fé. Ele tem pressa de destruir a tua família. Mas eu vim aqui nessa tarde por falar contigo que há poder no nome de Jesus. Coloca a tua fé em prática. Se levante. Se possível, fique em casa, assista uma palestra. Se santifica, jejua. Faça da tua casa como se fosse um retiro espiritual. Você está tendo um tempo para decidir entre a vida e entre a morte.
E Deus não tem um culpado por inocente. Deus é juiz. E Deus mandou trazer essa palavra. Essa mãe clamou. Essa mãe, ela não tinha mais fala. E o sacerdote Eli, ao vê-la clamar, pensou que ela estava embriagada. Mas ela disse para o seu ungido, para o ungido do Senhor, que não teve discernimento naquele momento, que ela não estava embriagada, que ela era uma mulher amargurada de alma, porque ela era estéril. E naquele momento, Eli lançou uma palavra profética e mandou ela ir, e que acontecesse conforme a petição dela. Aleluia, glória a Deus. E em Samuel capítulo 2, fala sobre o cântico de Ana. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mulher, você que tem feito tudo certo. Homem de Deus, pai de família, sacerdote. Você que tem feito tudo certo. Eu estou orando por você também. Você tem honrado o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Você tem amado a sua família, tem cuidado dos seus. E você tem feito a obra com amor, com dedicação. Você tem feito o teu melhor, Deus está vendo. Nessa tarde o Senhor te abençoe e te guarde. Nessa tarde o Senhor venha fazer cumprir na tua vida, na tua descendência, todas as promessas que Ele prometeu para ti. Que o Senhor venha honrar a minha chamada, a minha caminhada, e que o Senhor venha cumprir na vida da minha filha o propósito que ela foi chamada, que ela foi gerada. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, vidas, famílias, entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida da minha filha, a vida da Thaís, a sua família, a vida da Ana Lúcia, seu pai, a vida da Val Oliveira. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os colaboradores. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que têm ajudado a obra de Deus. Eu entrego nas suas mãos, Senhor, todos esses também que têm negligenciado, que pode fazer o bem e não faz. Amém. Eu quero estar aqui rapidamente, meu pastor, fazendo um anúncio da Val Oliveira e dando um telefone dela. Desde já eu estou muito grata a Deus, pastor. Muito grata a Deus, missionária Thaís, por estar aqui. Sou muito grata a Deus por você estar me acompanhando, Ana Lúcia. Eu estarei fazendo aqui o anúncio do salão da Val Oliveira. A Val Oliveira, ela tem cuidado de mim com os produtos dela, produtos bons, importados. E ela pediu até mesmo para mim estar passando, não só o contato dela, mas como o nome de um creme maravilhoso que ela tem. E que ela está com o estabelecimento dela aberto. Ela está lá te esperando para poder cuidar de você, mulher virtuosa, mulher valorosa. Você tem valor. Tá bom? O produto que ela passou no meu cabelo hoje foi da L'Oréal Absolute. É importado. Nós estamos aqui fazendo propaganda da L'Oréal. Estou aqui fazendo propaganda do salão da Val Oliveira, que fica ali no Mangueiral, ao lado da Assembleia de Deus do Mangueiral. A Val Oliveira, ela atende de terça a sábado. O horário do funcionamento dela, do salão, é de 9 até as 7. E o telefone dela para contato, para você marcar, tirar até suas dúvidas, é 99896-8372. Eu vou estar repetindo.
Salão de Beleza da Val Oliveira. Fica ali no Mangueiral, próximo à Igreja Assembleia de Deus do Mangueiral. O funcionamento lá é de 9 às 17 horas. E o telefone da Val Oliveira é 998968372. Os produtos dela são importados. Trabalha também fazendo unha. Ela trabalha com um complemento que vai nutrir o seu cabelo, restaurar o seu cabelo, fazer o seu cabelo crescer. E ainda vai fazer, sabe o quê? A diferença. Porque você se cuidando com o preço maravilhoso que ela tem, além dela estar cuidando de você, você vai estar se sentindo melhor como pessoa, na sua autoestima. Eu sei que você é capaz até mesmo de fazer o seu cabelo em casa, mas é tão bom quando a gente tem uma profissional. É tão bom quando a gente tem alguém que a gente possa pedir para cuidar da gente. A Val Oliveira tem cuidado de mim. Um beijo, Val Oliveira. Deus está contigo. Deus abençoa a sua clientela, abençoa os seus produtos, abençoa o seu sábado para a honra e para a glória dele. Eu quero mandar um beijo também para minha chefe, Camila Coutinho, da empresa Expert Saúde e Seguros. Trabalhamos com vários planos de saúde, tanto da saúde como dental. Meu zap é 990-4680-46. Meu nome é Elis Rejane. Se você precisar também, sou corretora de planos de saúde e planos dental. Está acabando a pandemia e nós trabalhamos com o público. Eu estou incluída também nisso, né? Vou estar fazendo um clareamento, vou estar fazendo um tratamento com porcelana, porque os comércios precisam de funcionários também que se trata. Você que é empresário, quiser fechar comigo, você vai pagar muito pouco e você vai receber com o teu imposto de renda. Ou senão você pode descontar na folha de pagamento dos teus funcionários. Que quando acabar a pandemia, a máscara vai sair do rosto. E você sabia que você paga imposto? Porque a saúde bucal, ela faz parte também da lei. Então, seus funcionários têm que trabalhar bem apresentáveis, tratar muito bem. Tem que ter um sorriso saudável. Então, você que é empresário, você que queira fechar comigo, estou à sua disposição. Meu nome é Elis Rejane, meu telefone é 990-4680-46. Esse é meu zap, tá bom? Qualquer dúvida, faça simulação, dou desconto. E eu quero mandar um beijo para você também, jovem Thalita, Natália. Quero mandar um beijo para minhas irmãs. Quero mandar um beijo para os meus cunhados. Quero mandar um beijão para minha filha Rebeca. Mamãe te ama, boa viagem. E quero agradecer a Deus por todas as pessoas que estão me ouvindo, porque até aqui me ajudou e por isso que eu estou alegre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós estamos aqui para agradecer, para ter gratidão e ter humildade. Irmã Vânia, seu Pedro, Deus te abençoe. Michele, você está muito chique, trabalhando aí na Barra da Tijuca com os artistas da Globo. Olha, manda mais forte, estou curtindo, hein? Deus abençoe você, as suas mãos e que você possa fazer a diferença aí nesse salão. Que agora eu esqueci o nome, mas Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por mais um sábado. E que essa palavra venha ser uma palavra de juízo, reflexão, em que você venha vigiar. Ser crente dentro da igreja e crente fora da igreja. Tá bom? Se cuida.
usar máscara, usar álcool gel, não fique em aglomeração, fica dentro de casa. Faz um retiro espiritual com seus filhos, lê a Bíblia, cante um louvor, tenha paz. Seja diferente, não seja como Eli, que guiou, julgou 40 anos o povo, mas não foi um bom pai. Não liderou a sua casa. Senhor Robson, pastor Robson Esteves, presidente da Rádio Fala Brasil, vai estar orando e dando a bênção apostólica. Desde já, eu quero agradecer ao meu Deus, o meu Senhor, por essa palavra, pela minha existência, pela minha vida, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Muito obrigada a todos os colaboradores. Fiquei muito grata, muito feliz por tantas cestas que nós ganhamos. E quero te dizer, podendo fazer o bem, faça. A obra é grande, mas poucos são aqueles que querem fazer. Mas nós contamos com você, que tem muito e que quer abençoar aquele que não tem nada. Seja uma pessoa doadora, que o Senhor há de restituir 100 vezes mais. O Senhor diz que é melhor, muito melhor dar do que receber. Eu também preciso receber da parte de Deus. Quero mandar um beijo e um abraço para você, Raquel, que me trouxe aqui. Você disse que não ia me trazer, mas o Espírito Santo de Deus tocou em você e pediu para você fazer essa corrida, e você fez. E você me deu um testemunho quando eu entrei dentro do teu carro e o Senhor, Ele confirmou. Eu pensei algo e você falou sobre o seu testemunho. Que Deus, Ele dá além do que pedimos e além do que pensamos. O seu carro foi roubado. E Deus te deu um carro 8 vezes mais o valor do carro que o diabo roubou. Eu creio também, minha irmã. Porque quando eu entrei no seu carro, eu estava pensando no carro que o Senhor vai me dar. Porque o meu carro também foi tirado, foi roubado. Mas eu creio no meu Senhor, que o carro que o Senhor vai me dar vai ser 8 vezes mais caro do que aquele que o diabo roubou. Porque é um carro missionário. É um carro de uma missionária. É um carro que o proprietário é Deus. E que ele vai ser honrado e vai me honrar na terra dos viventes. Pastor Robson, muito obrigada. Paz. Graças a Deus. Viu aí a programação da nossa amiga Diaconisa Eli Rejane, programação aí, Jeito pra Crente. Deus abençoe sua vida. Depois mais programações aí abençoadas. Estaremos orando com a nossa irmã missionária Thaís e eu estarei dando a bênção apostólica. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, eu quero levar minha voz ao teu trono para te agradecer, meu Senhor da glória, por tudo que tu fizeste no dia de hoje sobre as nossas vidas através da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, que nessa tarde nós podemos, Senhor, tomar posse, Senhor, daquilo que tem falado ao nosso coração. E que nessa tarde nós podemos, Senhor, fazer meditação daquilo que tudo foi falado no dia de hoje. Que nós viemos melhorar na tua presença. Pai, para que o nosso lar não venha a ser consumido através da nossa desobediência. Vai ser conosco, da mesma forma que tu abençoou a nossa chegada. Abençoa também a nossa saída. Porque necessitamos cada dia mais de ti. Muito obrigado por tudo. Assim eu te oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. As bênçãos, a graça, as divinas consolações, o amor de Deus seja com todos e todos aqueles que aguardam a vinda do Rei dos Reis, revestido da sua pura e santa glória. Em uma só voz digam amém. E tudo posso. Graças a Deus, está terminado em nome de Jesus.